E aí, programadores e programadoras, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é William e hoje eu e meu parceiro de curso Daniel iremos falar um pouco sobre programação em Python, com ênfase em programação funcional. Então, somos alunos da PUC Minas, Unidade São Gabriel, cursamos o curso de Engenharia de Computação e esse trabalho é meio que uma videoaula, que é referente ao primeiro trabalho da disciplina de Conceitos e Paradigmas de Linguagem de Programação, ministrada pelo professor Hugo de Paulo. Vou começar meio com a história de Python. Criada por Guido van Rossum durante o fim de 1989 e o início de 1990, se baseou em linguagens como ABC, Algo 68, C, Haskell, Icon, Java, Lisp, Módulo 3, Perl e Smalltalk. Características da linguagem Python. Python é uma linguagem de programação com um nível alto de abstração, ou seja, é fácil de ser entendida por humanos. Ela também é multiparadigma, possuindo orientação a objetos, programação imperativa e programação funcional, tema da videoaula de hoje. Extremamente dinâmica, interativa, interpretada de propósito geral, de código-fonte aberto. Então, a linguagem foi projetada com filosofia de enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Ou seja, embora Python seja uma linguagem orientada a objeto, segue a filosofia da linguagem C++, no sentido de não te obrigar a programar orientada a objetos. Você não é obrigado a criar classes, pode criá-las quando faz sentido com o tipo de abstração do seu projeto, ou seja, quando for necessário. Não obriga a declarar variáveis, mas obriga a inicializá-las quando forem utilizadas. Combina uma sintaxe concisa, ou seja, objetiva, e clara com os recursos poderosos de subbiblioteca padrão e por módulos e frameworks desenvolvidos por terceiros. Ultimamente, Python não é tão usado em desktop. O crescimento do Python está sendo no desenvolvimento web, com Django, um framework para o desenvolvimento web. É bastante usado com SQL, para banco de dados. Python também é uma excelente alternativa quando se trata de manipular dados. E também é muito usado em computação científica e computação forense. Isso se deve ao fato de ser multiplataforma, rápida, simples e dinâmica. Eleita a linguagem do ano em 2007 e 2010 pelo índice TIOB, Python está na quinta posição como linguagem mais utilizada. Observa-se com a imagem a seguir que Python ultrapassou a linguagem PHP em programadores. Isso é mais ou menos só uma informação básica, assim, só para envolver o crescimento de Python. Então, agora vamos à programação funcional. Dar uma introdução básica e depois meu amigo Daniel vai falar mais aprofundadamente. Programação funcional baseia-se no conceito matemático de função, em que para cada elemento do seu conjunto domínio, a entrada, há apenas um elemento no seu conjunto contradomínio, saída, sem efeito colateral, ou seja, apenas uma entrada e uma saída. Além disso, as funções são normalmente expressas por meio de outras funções, de modo a obter o resultado da função para um determinado valor, e envolve não só aplicar as regras daquela função, mas também faz o uso de outras funções. Uma das vantagens da programação funcional é a maior facilidade para se implementar prova de propriedades e a possibilidade de se expressar concorrência de forma natural. É basicamente usar funções com propósitos específicos e uni-las para resolver problemas genéricos. Eu passo minha palavra agora para o meu parceiro Daniel, que vai dar mais ênfase à programação funcional em Python. Olá,
Meu nome é Daniel e eu continuarei esta videoaula. Completando o que meu colega William disse, a diferença que a programação funcional tem em relação a, por exemplo, a programação imperativa, que é quase a que todos os programadores aprendem primeiro, é que no paradigma imperativo você tem variáveis globais que controlam o estado do sistema. E na programação funcional você tem um conceito matemático de função, que é usado para resolver problemas. Uma das grandes vantagens da programação funcional é poder usar funções com valores de primeira classe para ser usadas como parâmetros em outras funções. Vamos ver uns exemplos mais à frente como isso facilita na hora de programar. Diminui muito a quantidade de linhas de código para resolver o mesmo problema em comparações com linguagens imperativas ou orientadas a objetos. Bom, agora vamos falar de uma das partes mais importantes da aula, as funções embutidas do Python. Vale a pena lembrar que várias funções do Python retornam uma lista. A lista funciona como um arranjo de valores tipo tipagem flexível, ou seja, podem mudar de tipo a qualquer momento, o que dá ao programador Python uma incrível flexibilidade na hora de programar. Agora, ao tópico de funções embutidas. A primeira é a função ou expressão lambda. Uma expressão lambda permite escrever funções anônimas ou sem nome usando apenas uma linha de código. Basicamente, uma expressão lambda é usada quando precisa-se de uma função que não seja complexa o suficiente para criar com def, e muito provavelmente será usada dentro de outra função. Embora ela seja sem nome, ainda é possível guardá-la dentro de uma variável. Como é possível ver nesse exemplo de código, uma função lambda é guardada dentro da variável soma. E essa função pode ser chamada a qualquer hora no código, simplesmente passando o nome soma e as entradas que a função precisa. A função map é muito simples de se entender porque ela se assemelha muito com a matemática. Nela, você passa uma função de um único valor e ela simplesmente aplica a função em cima de valor de uma lista ou de um valor passado. Nesse exemplo de código foi declarada a função fatorial, que é uma função clássica para determinar o fatorial de um número. E usamos a função map para aplicar a função fatorial numa lista e imprimir na tela. A função reduce é bastante similar à função map. Entretanto, a função reduce tem como parâmetro uma função que recebe dois valores como parâmetro. Na primeira execução do reduce, são usados o primeiro e o segundo valores da lista recebida. Após isto, é aplicada a função com o próximo valor da lista e o resultado da aplicação anterior. O exemplo implementado é uma função que multiplica todos os valores da lista e retorna ele como resultado. A função filter, como o próprio nome diz, filtra uma lista de acordo com uma função qualquer que recebe um valor como parâmetro e retorna true ou false. Somente os valores em que a função retorna true irão para a lista de resposta. É interessante lembrar que se ao invés de se passar uma função de filtragem, for passada a palavra reservada nome, a lista de resposta só não terá os valores definidos como false, como expressão lógicas falsas, zeros, como é possível observar no exemplo de código abaixo. Por último, mas não menos importante, temos a função zip. A função zip recebe como parâmetro duas ou mais listas e cria uma lista contendo tuplas das listas recebidas, como no exemplo de código abaixo mostra. É interessante perceber duas coisas. A função para de criar tuplas quando se chega ao final da menor lista e que é possível criar tuplas onde cada elemento é também uma tupla. Matematicamente, uma tupla é muito similar a pares ordenados de um plano cartesiano. E para completar nossa videoaula, algumas curiosidades sobre a linguagem Python. A imagem da linguagem
é associada à cobra Python, por causa do livro Programa Python da editora O'Reilly. O nome surgiu por causa do grupo inglês de humor Monty Python, da qual o criador, Guido, era fã. O nome era para ser provisório, mas acabou pegando. Algumas áreas de aplicação da linguagem. O YouTube foi basicamente desenvolvido em Python, que é uma das 3 linguagens predominantes nos servidores do Google. As outras são C++ e Java. O Dropbox, boa parte dele foi produzido em Python. Alguns add-ons para Mozilla também são produzidos em Python. O site G1, que é o site da Globo, principalmente a tela inicial dele, a parte das notícias, foi produzido em Django, que é um framework mais popular do Python. Alguns jogos como Civilization 4 e Threats on Fire foram produzidos também com Python. Alguns smartphones da Nokia utilizaram em uma pequena parte Python também. Algumas fornecedores de TI, tipo a IBM, a Oracle e a Amazon, também utilizam Python. E Autodesk Maya, que é uma empresa de software de design e de conteúdo digital. Entre várias outras, citei só algumas mais conhecidas e outras mais básicas também. Bom, galera, é basicamente isso. Espero que tenha dado para absorver o conteúdo passado. Agradecemos aos que assistiram o vídeo. Pedimos desculpa pelos erros cometidos durante o mesmo. E até a próxima. Valeu!